Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que a gente está por aqui desde 2018 com vários conteúdos sobre Bitrix 24. Aliás, eu preciso fazer um registro. O último episódio, para quem assistiu, que foi especial Mulheres no Mundo Tech. Bruna deu um show junto com a Vivi, a Milena e eu esqueci o nome da outra produção, você lembra? Lembra aí que eu vou voltar. Tiara, a produção aqui não vai me deixar errar. Não precisa cortar. Mundo real. Então, assim, o último episódio foi sensacional, as meninas deram um show. Quando eu tava ouvindo, confesso que fiquei muito feliz, assim, um papo de primeiro nível. Aliás, a gente, inclusive, recebeu vários elogios aqui. Obrigado pra galera que tem nos ouvido, galera que tem curtido aí nosso conteúdo. Lembrando que a gente tá todos os players. E se você prefere, a gente também tá agora no YouTube, no novo formato. Se você estiver no YouTube, não esquece, se cadastra aqui no canal e dá um like para fazer esse ponto chegar a mais lugares, tá bom? Então, o 24Cast é uma produção exclusiva aqui da CRM Think, onde a gente fala de muitos assuntos e a maioria deles ligados de uma forma direta ou indireta à Bitrix 24, tá bom? E agora, óbvio, eu vou fazer uma conexão lá com São Paulo e trazer meu convidado para a sala. Vamos lá. Rafael Quaresma, meu parceiro, meu amigo, bem-vindo ao 24Cast. O convite já foi feito há bastante tempo, mas agora você está aqui conosco. Boa, conseguimos essa agenda aí agora para falar. Perfeito. Você é um cara difícil, né, meu? É nada. É só combinar as agendas que dá certo. E aí, Rafael, tudo bem, cara? Tudo certo, mano. E com você, como é que tá? Tudo certo, cara, graças a Deus. Obrigado aí pela disponibilidade, obrigado por aceitar o meu convite. O Rafael também é um parceiro Bitrix 24, tá aqui ligado ao ecossistema. Já passou vários parceiros por aqui, é um dos intuitos, né, um dos objetivos aqui do 24Cast é essa conexão, né, com os parceiros, com os clientes, com o ecossistema em geral e com outros profissionais que a gente sabe que tem muitos assuntos que podem abrilhantar aqui o nosso conteúdo. Ô Rafa, fala um pouquinho aí, cara, de você, antes de estar à frente hoje da QRM, né, que é a tua empresa, fala um pouquinho aí como é que foi a tua jornada até empreender e tal, e depois entrar, óbvio, aí no mundo do Bitrix. Boa, perfeito, perfeito. Eu comecei, na verdade, estudando TI, né, já venho da área de ciência da computação, não cheguei a me formar, mas cheguei bem perto do final ali, acabei que, no próximo ao final da minha faculdade, eu conheci o Bitrix e acabei interrompendo ela, né, mas eu venho da área de TI, comecei com oportunidades na área de marketing, então eu fazia marketing digital, campanha de Google, fazia algumas coisas assim dentro de algumas empresas, e aí surgiu em uma das empresas que eu atendia, o Bitrix como ferramenta de CRM, indicado por uma outra empresa, isso lá em 2017, né, surgiu essa oportunidade, comecei a ajudar eles na implementação, conheci mais do ecossistema, vi que tinha modelo de parceria, acabei nesse momento ali fundando uma empresa de parceiro, né, criando uma empresa de parceria do Bitrix 24 para representar, vendo a oportunidade que estava acontecendo ali, já estava vendo você, o Felipe Bento começando ali a fazer bastante coisa na internet, então vi uma oportunidade interessante, comecei também essa parceria e hoje a gente já tem uma empresa mais estruturada, né, a gente já é parceiro Sim, Gold também do Bitrix, já está conseguindo gerar alguns conteúdos legais aí para mídias sociais, Boa. atende já uma galera aí de clientes, tem um bom histórico de projetos já realizados, né? Muito bom. A gente se conheceu pessoalmente, a gente já vem se falando, mas se conheceu pessoalmente no último evento que teve em São Paulo, né? Do Bitrix de parceiro. E, inclusive, esse ano a gente vai voltar a fazer os nossos meetup. Bem provável que a gente vai se encontrar novamente. Mas legal, Rafa. E aí fala um pouquinho da QRM, né? Hoje vocês são parceiro Gold, Bitrix, vocês estão em São Paulo, né? Isso, a gente está aqui em São Paulo. A gente atende também presencialmente aqui alguns clientes locais aqui na região, né? Então, quando tem algum cliente aqui em São Paulo, a gente dá a preferência de visitar, de estar junto presencialmente. Sim. Que a gente sabe que é diferente, né? Você estar junto com o cliente, entender a dificuldade dele, o processo Com e tudo certeza. mais. E hoje o nosso foco é principalmente desenvolvimento de personalização do próprio Bitrix, tá? E a gente tem feito também muito dashboards e desenvolvimento de relatórios, cara. É uma outra frente que a gente está pegando forte aqui, que é desenvolver dashboards, BIs, agora com o BI Builder do Bitrix, a gente tem criado muita coisa usando ele, tem sido uma das frentes principais nossas. Tá aí já a próxima pauta. Hoje a gente vai falar de outro assunto, mas já tá aí uma próxima pauta. Inclusive a gente tem alguns projetos em comum com o extrator de dados, né? Que você também acaba indicando aí nos seus projetos. Para quem não sabe, tem aqui alguns vídeos
no nosso canal do YouTube. A gente pode deixar alguns materiais aqui. O extrator de dados é uma ferramenta da CRM Think, que a gente extrai os dados do Bitrix 24 e cria um data warehouse, que é diferente do conceito do BI, que conecta direto, né? Ali no Bitrix tem série de restrições. O extrator não tem essas restrições. Você extrai, né? Ele extrai do Bitrix com o mínimo ali de 1 hora de intervalo, joga no banco intermediário, que vira o teu data warehouse, e de lá você pode acessar de qualquer BI, né? É só uma mudança de conceito. A gente tem muitos clientes que acabam usando até pelo tamanho e volume de dados que eles têm, né? E aí faz toda a diferença. Exatamente. Ô, Rafa, a gente vai falar hoje sobre gestão de leads, né? Vamos pegar aqui um pouco de boas práticas para a galera que gerencia lead. Já que você tem esse background aí na parte de marketing, é legal. Por quê? Porque o lead, no caso do Bitrix, ele tem umas possibilidades, né? Você pode ter a função exclusiva de gestão de lead, que está a partir da versão standard, se eu não me engano não tem na Basic, e na Basic você teria que fazer de outra forma, mas é possível também. E os leads eles podem vir de várias origens, né? Você pode ter o lead que vem de um ads, por exemplo, de uma campanha que já cai direto no Bitrix. Você pode ter um lead que cai de um formulário direto do seu site. Você pode ter um lead que vem de um ads, né? Que aí é a tua praia. Você pode ter de várias formas e ele cai dentro do Bitrix. Queria que você falasse um pouquinho da tua visão em relação a Bitrix gerindo lead. O que você vê de bacana que você tem levado aí para os teus clientes? Boa, legal. Eu gosto bastante de usar as versões do Bitrix Standard para cima ali, que tem a possibilidade de leads, quando a gente encontra estruturas comerciais mais bem estruturadas, né? Quando Mais a gente tem robustas. mais robustas, porque se a gente tem departamentos muito enxutos, acaba que você usar 2 separações entre oportunidades e os leads complica mais o cenário dele do que ajuda muitas vezes. Então eu gosto de usar bastante leads quando a gente tem uma estrutura mais robusta e faço as conexões, né? Interessante o Bitrix permitir várias conexões de entrada hoje junto com ele, então eu consigo gerar um lead através de uma conversa do Instagram, né, que acontece no direct do bate-papo, consigo gerar um lead através de integrações com outras ferramentas, e-mail, cara, a gente tem várias maneiras aí de entrada de lead, então, eu gosto bastante dessa possibilidade de todos os canais que a gente encontra ali, conectar e trazer a geração desse lead para que seja feito o trabalho de prospecção dele. Então, esse é um dos principais pontos fortes ali que eu acho da gestão de lead no Bitrix. E o segundo é dividir, cara, completamente as informações e estrutura entre a gestão do prospect ali, do lead realmente, né, que você está decidindo ali se tem uma oportunidade ou não, até o momento que ele se torna uma oportunidade. Então, essa divisão, ela te traz muito mais informação, ela enriquece muito o seu CRM. Né? Eu acho bem legal quando tem essa possibilidade, muito mais informação, muito mais dado, muito mais análise você consegue extrair disso daí. Legal. Só para deixar todo mundo na mesma página, vale contextualizar, né? O que é exatamente um lead, né? Não só para o Bitrix, mas para a maioria das ferramentas, né? É basicamente são aquelas empresas que têm ou não uma possibilidade de avançar para o negócio. Porque eu vejo que são 2 funis, né? Um de lead. Então você tem uma gama de empresas que você vai tentar encontrar aquela que tem o seu ICP, né, aquela que é a empresa que tem perfil para você, e tem um negócio que é quando realmente essa empresa já levantou a mão, já tem perfil. Então são 2 funis, né? Então, inclusive na questão de lead, você pode até adquirir de um Big Data uma série de empresas que são exatamente muito frias, e aí lá você vai qualificar, você vai ver se elas estão aptas, aí você pode até fazer um outbound, e tem um lead que vem por inbound, que é aquele que de alguma forma encontrou você por alguma material, mas ainda precisa entender se ele tem ou não perfil para compra. Então, só vale essa contextualização, né, Rafa? Porque a gente fala aqui com todos os públicos e o Bitrix, por ser uma ferramenta muito ampla, ele também atende desde uma empresa pequena, um CSA, até uma empresa de milhões aí de faturamento, até líderes no seu setor, né? Então a gente tem essa diferença, né? E é natural, em alguns momentos, a gente apoiar os clientes e até ajudá-los a conceituar, a estruturar, né? Queria que você falasse isso também, como tem sido esse cenário para você. Boa, legal. É um desafio que a gente sempre enfrenta, né? Principalmente quando a gente encontra uma empresa que ainda não utiliza um CRM, ou pega empresas que nesse momento ali o CSA, né? A gente pega empresas menores, tem que sempre estar explicando, faz parte do nosso projeto ali, explicar isso, para contextualizar ele, entender como ele pode usar a ferramenta, de que maneira pode ser utilizado essas informações e para que servem para ele no dia a dia, né? Porque muitas vezes o mais fácil é não ter esse monte de etapas, esse monte de estrutura. Então, usar o lead
dessa forma e dividido, e na verdade explicar para ele, né, sobre o lead dessa forma, é muito interessante. Cara, até me perdi um pouquinho aqui. Fica tranquilo, não, eu te ajudo na linha de raciocínio. Essa questão Boa. de contextualizar para ele o que é o lead, né? Porque às vezes até as empresas Sim. falam assim, eu tenho aqui, e isso até é uma questão assim, não é uma crítica, né? Mas a questão até de algumas empresas ou até agência e tal, quando vai falar para o cliente, falar, não, eu vou te entregar aqui a possibilidade, vou te entregar 1000 leads, por exemplo. Não é necessariamente a possibilidade de 1000 negócios, né? Então isso tem que ficar muito claro, são possibilidades de você ter uma conversão ali, de repente, de uma taxa de 10, 20% para aquilo ando. Mas leads tem de tudo lá dentro. Pode ter desde um estudante que foi lá no teu material, achou que era rico e está estudando, né, de uma empresa que ainda não tem porte para comprar, dependendo qual é o perfil do teu cliente. Então precisa entender muito bem que o lead é a parte mais fria, vamos chamar assim ainda, de uma empresa que pode ou não comprar lá na frente, né, que é o que você estava explicando aí, né? Sim, sim, exatamente. Essa questão de você conseguir dar essa clareza para a empresa, né, do que é o lead, como que ele vai classificar ele, é muito importante exatamente para conseguir ele entender qual que é o resultado que está tendo das prospecções daquilo que ele está fazendo. Sim. Então, explicar para ele que o lead não é o cliente ainda, ou não é aquela oportunidade ideal para ele, e que é uma etapa anterior a isso, de qualificação, né, de entendimento daquele cliente, daquela informação que você tem, para trabalhar ela e depois conseguir gerar uma oportunidade, é uma das etapas mais importantes aí, digamos, no processo de Sim, implementação, né, do próprio CRM. Tá? A gente concordo. faz isso bastante, sim. Boa. Outra coisa que o Bitrix tem, que a gente comentou aqui, né? Dependendo da versão, né? Lembrando que o Bitrix tem algumas versões, inclusive tem um vídeo recente que eu gravei aí falando sobre elas. Tem a Free, depois tem a Basic e tal, e por aí vai. A Basic, ela não tem um local, né? Ela tem não tem essa funcionalidade de gestão de lead, não tem na Basic, só tem nas versões Standard em diante. Queria que você falasse na sua visão desvantagens e vantagens quando você separa, Rafael, essa gestão de lead, né? Quando você usa de fato a gestão de lead lá separadamente, com as fases que você desenha como quer, com as automações, ou quando fala, não, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar direto em negócio, vou pegar ali umas 3, 4 fases, ou eu vou fazer um pipeline específico para isso. Na sua visão, qual que são as vantagens e desvantagens nessas duas possibilidades? Boa, legal. Acho que a principal vantagem é você separar as duas bases de dados de informações que você tem. Então, eu não poluo ali as minhas taxas de conversão, minhas taxas de perda, porque a minha taxa de conversão ou de perda de lead é uma e a minha taxa de negócio é outra. Eu começo a separar essas informações para entender qual que é meu resultado de campanhas, né? Investi X em Boa. campanhas, qual foi meu resultado, meu ROI ali em cima daquelas campanhas específicas que a gente tem que foi realizado, né? Enquanto isso, eu olho também de uma outra forma para a área de negócios, daqueles que a gente vendeu oportunidades, qual foi o resultado que obteve ali a partir daquelas negociações. Então, essa para mim é a principal vantagem de utilizar um plano standard para cima e separar o lead da oportunidade, tá? Sim. Mas, em compensação, quando você tem ali uma equipe mais enxuta, você tem um único vendedor, você é a única pessoa da empresa que precisa de uma ferramenta para gerenciar, aí eu acho mais vantagem você trabalhar até num plano basic ali que une todas essas informações num único pipe, porque facilita o teu processo no dia a dia. Você perde menos tempo tendo que navegar entre duas abas, duas páginas diferentes, sendo que você olha num único pipe, num único funil de vendas ali, todas as etapas, desde a prospecção até o fechamento, e resolve Fica muito mais bem. claro, né? Isso, exatamente. Resolve muito bem para quem está sozinho. Tá? Eu acho que essa é uma das principais diferenças assim que eu acho interessante e eu indico, né, para quando é uma estrutura menor ou uma estrutura maior de vendas. Boa. Tá? Concordo. Eu acrescentaria também, quando você tem uma estrutura menor, né, e também você tem um local que, por exemplo, os clientes que eu recebo já são os que têm perfil, porque tem empresa que vende para um nicho específico, então o cara que procura, ele basicamente é um lead que ele só vai verificar ali, tipo, uma ou duas fases ele já segue, né, é muito rápido, Sim. e aí isso fica mais eficiente de fato quando você usa tudo em negócio. Já quando você separa a gestão de lead, eu também gosto porque você acaba tendo um banco de dados separado também, você não fica com muita empresa lá que talvez se classificaria como prospect, mas fica um monte de empresa lá que talvez não tenha esse perfil de compra. E quando você separa, você tem outro banco de dados paralelo de lead
que aí você pode trabalhar com ele, depois você pode voltar, revisitar, pode tentar reaquecer esse lead, né? Ou você pode até fazer uma ação de uma nova prospecção. Então, acho que isso fica melhor a gestão, mas eu concordo com você. Eu acho que pelo tamanho da empresa e pelo tipo de operação, é melhor você decidir para onde ir, né? E isso é que é bacana do Bitrix, né? Porque ele dá essas duas possibilidades, né? Rafael, outra coisa em relação a leads, né? Existem várias formas de você adicionar o lead. A mais comum é você receber ele através de formulário, mas existe uma ferramenta lá onde você importa, né, esses leads através do CSV. Existe a API aberta, por exemplo, onde você pode trazer de algum Big Data, né? Eu já falei aqui com o pessoal da Intexify, pessoal da Speedio, que é parceiro também aqui, já falei com a Econodata, a gente já fez aqui, né? Você pode comprar banco de dados externo e também importar através de API. A gente até tem esse portador, a gente recém lançou, inclusive aqui, essa semana, um vídeo aqui da integração que a gente tem com a RD Station, né? A gente acabou de lançar uma versão nova, então, por exemplo, quem usa um RD Station, alguma outra ferramenta de automação de marketing, né, trabalha o lead lá fora e quando ele levanta a mão, ou quando ele está mais quente, ele vem para o Bitrix. Então, a possibilidade de entrada do lead é gigantesca, né? São várias possibilidades, mas também você tem que administrar muito bem isso, né? Você falou, tem chat, tem canal aberto, tem Instagram, então tem várias possibilidades, mas você precisa gerenciar bem isso, senão você também se perde, né? Exatamente. Uma outra questão que você comentou agora sobre esquentar lead, eu acho interessante a gente falar sobre isso, que muita gente não sabe, mas é possível também você criar alguns processos para esquentar o lead, né, de automações dentro do próprio Bitrix, né? Então você consegue usar ali, você ter essa divisão separada também, né? Uma das outras vantagens entre leads e negócios é você poder criar um funil de marketing que você vai esquentar aquele teu lead com processos e etapas divididas, separadas. Por exemplo, se meu lead abre um e-mail ou se eu gerei uma base de leads e eu preciso entrar em contato com eles, fazer uma cadência de comunicação automatizada, dá para ser feito através do lead e dividir essa base de uma maneira muito interessante, né? Para quem você comentou, você vai ter uma base totalmente separada para depois fazer trabalhos estratégicos, né? Automações de marketing, de lead, para esquentar aquele lead de novo, tentar reaquecer ali uma oportunidade e gerar um novo negócio, né? Então, dá para ser utilizado dessa forma também para esquentar lead. A gente tem bastante cliente que roda isso, então sequência de mensagens de WhatsApp automática, né? Tem muita gente que não sabe que é possível ser WhatsApp, feito... e-mail, SMS, né? Exatamente, dá para fazer. Inclusive, também, isso é bem legal. Deixa eu pegar esse gancho, aí a gente divide aqui um pouco da minha opinião com a sua, né? Eu falei aqui do RD, tem outras ferramentas de automação de marketing, aí às vezes até surge aqui, mas o Bitrix, ele pode substituir ou não essas ferramentas e tal, e aí eu sempre dou uma visão que é o seguinte, né? Se você tem uma estratégia de inbound muito iniciante, que você ainda está testando, eu acho, na minha visão, que o Bitrix atende muito bem. Dependendo do grau que você tem de avançado, as ferramentas de automação de marketing, na minha opinião, estão melhores porque elas nasceram com aquilo. Por isso que eu sempre trago aqui essa questão, integra com o RD, ou Active Campaign, e outras aí que eu poderia citar. Aí, quando o cliente já tem um processo bem desenhado, ele já tem ROI disso, eu sugiro integrar. Agora, quando o cliente é muito incipiente, por exemplo, como você falou, na minha opinião, o Bitrix pode sim ser a primeira porta de entrada para esse tipo de estratégia. Qual que é a tua visão disso? Eu concordo bastante com você nesse ponto. Quando existe um fluxo ali já de aquecimento, usando essas ferramentas de Active Campaign ou RD, muito personalizado, já bem avançado, realmente não dá para migrar e trazer todos os indicadores que essas ferramentas têm ali por etapas e taxas individuais por conversão, tempo em página, tem muita coisa que elas acabam trazendo adicional que a gente não tem do Bitrix. Mas se é um cliente que não tem nada disso e está começando agora, ele já consegue reduzir um baita custo usando o Bitrix com as duas ferramentas, né? Até possibilitando ele utilizar um plano maior, né, que a gente comentou de um standard, um professional aí, para poder substituir uma ferramenta de marketing no início. E a partir da necessidade dele, ele pode migrar e aí faz a conexão, faz a integração, que é muito simples de ser feita hoje entre esses softwares com o Bitrix. Sim, perfeito, super concordo. Aí, voltando ainda à questão da gestão do lead, né? O Bitrix tem essas possibilidades de entrada do lead de vários canais, inclusive telefonia, que a gente não falou aqui também, mas se você tiver a telefonia lá dentro, quando cai uma ligação, ele já também registra o card, né? Você consegue colocar isso. E aí outras vantagens que tem, né? Você montar um fluxo
com a tua cadência, né, com as fases, você adicionar campos para qualificar, e aí que tem uma coisa importante, a gente usa muito aqui, porque a gente tem aqui esse trabalho de pré-venda, né, o SDR, que a gente cria alguns campos para qualificar, e eles passam a ser obrigatório conforme vai avançando. E aí tem uma coisa que o Bitrix faz, quando você tem um lead, você tem os seus campos específicos, quando você converte ele para uma oportunidade, um negócio, né, ele leva boa parte desses campos, né, porque ele entende que esse dado ele tem que seguir adiante também. Se o campo não existe, ele vai criar. Esse é um cuidado que você tem, na minha opinião, que as empresas têm que ter, para não encher de campo lá. Tem que entender se o campo já foi criado aqui, não precisa criar 2 vezes lá, o próprio Bitrix vai se encarregar de estruturar isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão, né? Em questão de toda essa estruturação de lead, principalmente em campos personalizados. Inclusive, eu gravei recentemente um episódio com o William da Gaia, deixar um abraço para ele aqui, a gente falou só sobre campo personalizado, que é muito poderoso, né, cara? Pô, legal. Eu escutei um pedaço do bate-papo que teve com ele, achei legal. E já pegando o gancho dos campos personalizados, eu acho que é uma vantagem, é uma funcionalidade, né? Que ela pode trazer uma grande vantagem para a empresa ou criar um Sim. grande problema, né? Se não bem utilizada. É Então, divisor de se águas. você divide muitos campos, exatamente, se você acaba não estruturando tão bem seus dados, ou começa a criar muito campo, que depois no final você não consegue tirar indicador dele. Tem muita gente que um campo que deveria ser uma lista de opções acaba criando um campo aberto que eu posso digitar qualquer informação. No final é uma informação que eu registrei no meu sistema, né, tenho ali um monte de lead preenchido e não consigo extrair nada disso e montar algum indicador, montar algum relatório ou trabalhar melhor aquela informação. Então ele tem que ser bem utilizado e bem pensado para que ele vai servir lá na frente, né? Então construir agora um campo personalizado dentro de um lead para registrar uma informação estratégica do meu negócio, para registrar uma situação estratégica ali do que o SDR visualizou naquela oportunidade. Uhum. No momento que eu vou converter isso para uma oportunidade, faz sentido essa informação também estar lá? Eu vou, de alguma forma, trabalhar ela? Então, aí, nesse momento, você tem que tomar algumas decisões ali, se criar ou não, que nem o Bitrix já sugere, o campo personalizado naquele momento, né? Ele até permite que você escolha quais campos você quer criar ou não, né? Você pode criar alguns, cancela outros, né? Dá para poder trabalhar bastante dessa forma. Então, o campo personalizado, a minha opinião é que ele tem que ser bem pensado para que ele vai servir no final do processo, né? E não criar tanta informação assim. Tem muitas coisas que a gente consegue resolver de outras formas dentro do próprio Bitrix. Tem muitas possibilidades, né? Então, às vezes, um registro de uma informação que a gente acaba colocando para o SDR e colocar um comentário dentro de uma oportunidade num campo de texto gigante. Não faz sentido. Não vai servir para nada aquela informação. Vai só poluir os meus campos na hora de fazer uma extração, uma análise mais profunda dele, acaba me atrapalhando. Então, eu posso usar uma outra seção de comentários. Então, acho que indicar sempre esses melhores caminhos é interessante também, conectado essa questão dos campos, né? E saber como utilizar eles. Concordo. Integrações Super também, concordo. interessante. Sim. Não, pode seguir. A gente faz bastante também uma análise legal sobre quando a gente vai fazer integrações, porque muitas vezes um campo que faz sentido num outro software que a gente está trazendo a informação não precisa ter no Bitrix ou vice-versa, né? A gente tem uma informação aqui que não faz sentido ter no outro, ou não faz sentido andar durante o processo ali daquele lead até uma oportunidade fechada, tá? Tem algumas situações, eu estou tentando lembrar de alguma aqui. Eu passei uma recentemente que era em relação... Cara, eu não me lembro o campo. Foi em lead que a gente travou, mas enfim, lembrando dela, eu já compartilho com você. Tá? Tem informações que fazem sentido ou não fazem sentido ser levadas, né, de um lead para uma oportunidade. Os campos obrigatórios, também eu acho legal falar sobre eles, que é uma ferramenta que ajuda bastante as empresas a captar mais informações, tá? Então, a gente falei de alguns campos aqui, garantir que ela vai ser registrada. Então, eu falei de algumas informações que faz sentido ter ou não ter, e tem uma outra que são as informações que são obrigatórias de estarem presentes ali, né, durante a negociação, durante a qualificação daquele lead, daquela oportunidade. Então, o Bitrix permite que a gente registre ali, configure, na verdade, os campos, tanto personalizados quanto os padrões, a serem obrigatórios em uma determinada etapa ou fase daquela tua negociação. E isso pode ser utilizado para lembrar quem está fazendo a prospecção, quem está negociando ali com o cliente, de que naquele momento é importante ter uma informação.
e você evita que o teu lead, ele passe para frente daquele processo sem uma informação que é necessária naquela etapa, Boa, tá? Isso para boa. mim é uma vantagem espetacular aí do Bittrex também. Sim. Queria deixar uma dica aqui para quem usa Bittrex, talvez ainda não chegou ou desenhou isso de uma forma, na minha visão, incorreta. É que é o seguinte, a gente está olhando o lead, mas ele tem que ter sempre um final, né? Ou ele avança, converte, ou ele não converte porque ele não tem perfil. Muita empresa cria uma série de fases para o motivo que ele não avançou. Então ele cria uma fase lá, sei lá, preço, sem perfil por conta de localização, enfim, alguma coisa. E você pode fazer uma coisa mais simples, né? Se tem lá já no Basic os dois campos, de ganho ou perdido, e você pode criar um campo de motivo da perda. E aí você faz uma lista e coloca esse campo como obrigatório quando chega nessa fase final. Você não precisa ter uma série de fases. Eu tô falando isso porque eu já vi vários clientes que tem lá uma tripa, né, de fases lá, principalmente as finais. E depois para você gerar relatório é horrível. É mais fácil você pegar, criar um campo lá de um motivo da perda do lead, aí ele vai lá, tá sem perfil, sei lá, fechou com concorrente, tem uma série de coisas. Lembrando que a gente está ainda em lead, né? Mas você pode estruturar Sim. isso de uma maneira melhor. Então fica essa dica, porque depois você tem alguns relatórios, né, em relação a isso, porque ele perdeu. Aí depois você quer saber, eu quero saber os motivos. Aí você faz alguns relatórios aí, seja com consultor de BI, seja com ferramenta de relatório, que aí você coloca lá qual foi o motivo da perda, né? Não precisa ter um monte de fase. Essa é um outro cuidado que tem que ter, né? Quanto maior, mais fase é mais difícil de gerenciar. Quanto mais inteligente for o número de fases, eu acho que é mais fácil e mais rápido de você gerenciar, né? Qual que é a sua visão disso? Eu concordo também, né, gosto de trabalhar dessa forma, de não utilizar cada motivo de perda como uma fase de perda, né, apesar de ter Uhum. essa possibilidade dentro do sistema de ser criado em leads Mas ali, não é inteligente. mas não é inteligente de ser utilizado, né? Então eu gosto de fazer Sim. exatamente isso, colocar um campo de motivo de perda e a gente coloca ali a informação para poder ser preenchida numa lista, geralmente uma lista fechada com as opções. Então eu vou Uhum. escolher um dos motivos de lista para depois tirar o relatório. O final, né, na hora de gerar uma informação, o relatório é o mesmo resultado que você teria de ter as fases, Sim. só que ele fica fica mais bem estruturado, fica menos poluído, né? A gente pode chamar assim o teu funil de leads Concordo. ali. Inclusive no ganho, a gente tem alguns clientes que a gente tem no motivo do ganho, né? Quando eu converto Boa, um lead, boa. a gente pergunta o porquê que foi convertido, qual foi a grande vantagem que fez com que você conseguisse converter aquele lead. Ah, ele gostou da gente pela negociação, ele simpatizou Sim. muito comigo. Posso colocar algumas informações Proximidade. ali, proximidade, exatamente, dentro da conversão também, para poder entender, por que a gente está perdendo, mas também quais são aqueles que a gente está vencendo, quais são os motivos que estão levando a gente a converter mais leads, a converter mais Uhum. mais prospects ali para a oportunidade, né? Isso também é uma outra Legal. maneira de se trabalhar além do motivo de perda. Uma outra dica também, já que a gente trouxe aqui essa questão de boas práticas, tem muita empresa que trabalha com a questão de lead score, né? Você também pode pegar todos esses campos, né, que você avalia que você tem que trazer e por baixo criar uma automação e pontuando. Por exemplo, se ele preenche tal coisa, tem 2 pontos, 5 pontos, enfim, aí no total vai dar uma pontuação para você saber o quanto é quente e o quanto de fato é frio esse lead. E tudo isso você faria por uma automação. Né, às vezes você pode criar um campo lá só para pontuar, então também já fizemos isso para alguns clientes, ele até trouxe de outras ferramentas que tinham isso, e a gente incorporou no Bitrix a mesma ideia, né? A gente criou lá os critérios de qualificação e foi pontuando para cada resposta qual que era a pontuação daquelas respostas, né, de cada campo. E aí no final ele tinha ali uma média, né, de daquele lead score, e ele tomava decisão em cima disso. Também é possível fazer, aí só tem que talvez quebrar um pouquinho a cuca ali na automação, mas é também possível. Você já fez alguma coisa nessa linha? Já. A gente construiu um processo parecido para fazer lead score também, fazendo pontuações com base nas respostas do próprio lead. Aí ele vai fazer um cálculo, dando um número para cada resposta, faz a soma de todos, faz a média dele, para poder ter ali Uhum. um lead score dele. Uma outra ferramenta interessante que o Bittrex tem na ativa, só que aí ela depende de um volume maior de dados, é a própria inteligência Boa, artificial que ele tem conectado ali boa, para bem fazer lembrado. ele faz uma predição, né, de fechamento Sim, da oportunidade. Então, com base, todo lead que eu converto, geralmente ele tem uma ligação. Então, se eu não tenho uma ligação nesse lead, ele coloca que a chance, né, de eu
converter aquele lead é mais baixa. Agora, se eu tenho uma ligação, ele aumenta a minha porcentagem. Para isso, você precisa de um volume Verdade. maior de leads, não lembro o número exato, mas eu sei Tem que que ter, se acho o que é volume 2.000. maior, Mínimo é 2 mil 2.000, se eu leads, não me né? engano. Isso convertidos, né? São 2 mil Sim, sim. convertidos. Ele entender qual que é o padrão de dar certo, de leads que dão certo, para te indicar, olha, esse lead está indo bem, esse lead está indo mal. Às vezes o seu lead está na última etapa de qualificação, só que não A aconteceu chance é algumas baixa. etapas. Exatamente, a chance dele é baixa, porque algumas coisas que você faz para dar certo não foram feitas ali. Então é interessante também essa ferramenta do Metrics, que ela te dá uma ajuda, né? Te dá mais informações ali para Sim. ajudar na prospecção. Uma outra ferramenta que eu tenho usado bastante e eu gosto o Bitrix colocou recente, é recente assim, 1 ano talvez, ali dentro do card, quando você vai para o lado direito ali em cima do live feed, você tem ali aquelas opções, né? WhatsApp, e-mail, tarefa, papapá, e o Bitrix adicionou uma parada lá chamada atividade, que ela simplificou mais. Então, eu uso muito aquilo ali. Então, atividade FUP, né? Sei lá, follow-up. Aí você coloca ali, coloca a data, ele já vai deixar aquela atividade ali programada para você. Eu tenho usado bastante, porque no passado você tinha que fazer uma tarefa, né, ou faria uma ligação, não tinha essa atividade específica, porque depois você pode inclusive fazer qualificar, você pode fazer relatório, né, quantos FUP foram feitos, se não foi feito, né, quantos no-show, você pode fazer algumas brincadeiras usando essa atividade, é muito legal, acho que o pessoal explora pouco essa funcionalidade de atividade ali dentro. Sim, a gente usa bastante e indico muito hoje utilizar essa parte. Junto com essa questão das atividades, o Bitrix também trouxe uma outra visão de funil de vendas, né, de funil de leads, que seria a visão de atividades. Né? Então, ao invés de ele te mostrar o teu funil de vendas, de leads e qualificação, as etapas que eles estão, ele mostra para você uma agenda, né, dizendo para você Sim. quais são as datas de retorno para cada um daqueles clientes. E facilita bastante, né? Eu gosto de, como boa prática, sempre indicar para os clientes. Olha, as etapas que você tem que estar sempre de olho. É o que você tem para fazer hoje, que é obrigatório acontecer, porque você combinou um retorno e tem que acontecer. Aquilo que está atrasado, você já perdeu, mas dá tempo de correr atrás, você consegue recuperar ele em algum momento. E outra etapa alarmante é a etapa sem atividade, porque eu não sei o que fazer com aquele lead, né? Todo lead eu tenho que ter um próximo passo para ele, eu tenho que ligar, eu tenho que qualificar. Se ele está parado ali no sem atividade, tem alguma coisa errada acontecendo com o processo de qualificação, né? Eu não sei o que fazer com ele. Então é interessante também estar sempre de olho neles. Legal. E o restante das etapas, em algum momento, ele cai para o dia atual, né? Ele vai correndo ali o funil. Para a gente caminhar aqui para o fechamento, então, pegar o gancho dessa tua dica, aí falando já de visão final e relatório. Então você tem essas visões, né, por agenda, que é bem bacana, por calendário. Você tem lá a visão também por atividade. O calendário, inclusive, te dá, né, se quer por mês, por semana e tal. Ele, inclusive, tem aqueles indicadores lá automáticos para saber quantos caras estão sem atividade. Né, ele mostra isso, quanto que tem atividade pendente, ele também mostra isso. Existe lá no análise de vendas, né, que chama o menu lá, Sim. onde você também tem um relatório de funil que te dá desde a chegada do lead, né, quantos leads chegaram até foi convertido, uma fotografia e tem por conversão, né, a diferença é o conversão, ele mostra por cada etapa que ele passou, porque às vezes você pode ter negócio que já nasce lá como negócio direto, por exemplo, uma indicação, nem passa como lead. Então você consegue ter essas duas visões, além dos relatórios convencionais que você pode colocar tabulado para os campos que também você pode sair. E aí tem também as possibilidades agora de integração ali, né, com BI, né, com Looker e o Power BI, o consultor de BI que é novo, e também no nosso extrator você também tem a possibilidade de extrair leads lá com teus campos e por aí vai. Então assim, tem muitas possibilidades, né, Rafa, para você trabalhar com as visões também do lead, né? Exatamente, né? Na hora de fazer uma análise de dados daquelas informações que você tem de lead, tem várias possibilidades. Você pode extrair em Excel, usar um extrator, tem várias possibilidades. Às vezes você tem uma ferramenta, a gente já enfrentou algumas empresas que utilizam extrator, né? A gente teve algumas. O último extrator que a gente contratou com você foi exatamente para poder apontar para uma ferramenta própria da empresa de análise de dados. Eles não queriam migrar, eles têm já uma estrutura pronta, onde eles têm as telas e tudo apontado para o mesmo software, então eles queriam manter a mesma estrutura, e aí entrou o extrator, porque aí possibilitou ele automaticamente fazer isso. Eles estavam fazendo manualmente uma extração, né, e cara, ganha um tempo absurdo, né, e também confiabilidade dos dados, né, porque a gente está fazendo uma atualização a cada 1 hora. A atualização manual, cara, uma vez por semana acontecia, né, então muda totalmente a estrutura ali dos dados das análises.
E o BI Builder, para mim, é a nova ferramenta favorita do Bittrex, né, para análise de dados. Ele permite personalizar e construir muita coisa por ele, né? Então, a possibilidade dele ter ali dentro dele um SQL Lab que ele tem para poder criar dados, estatísticas, manipular melhor as informações que o Bittrex tem e criar um dash combinado de dados, né? Então, posso no mesmo dash combinar dados de lead, saber as atividades, consigo saber a quantidade de atividades que está acontecendo nesse comentou do follow-up, né? Eu posso ter ali quantos follow-ups aconteceram de um período, quantos leads eu converti, posso ver a relação entre as informações, né? No mês que eu tenho menos follow-up, tenho menos conversões, consegue entender o que está acontecendo de uma maneira geral, isso numa única tela, que eu acho que é a grande vantagem desse BI Builder, e nem tão complexa de ser construída, tá? Entendendo mais como ela funciona, você vai vendo que não é algo tão complexo, né? Em breve pretendo fazer um conteúdo sobre o BI Builder. Percebo que ele ainda é muito beta, ainda não está com uma velocidade apropriada, então estou segurando um pouco mais, a gente ainda que está estudando, mas eu percebo ainda que tem essa velocidade. Mas como qualquer nova ferramenta, né? Tem um tempo ali de se adequar e tudo mais. Ô Rafa, não sei se eu esqueci de perguntar alguma coisa, queria deixar aqui o espaço aberto e já te agradecer aí pela disponibilidade, por gravar aqui com a gente e certamente virá voltar mais vezes. Eu que agradeço. Eu espero ser convidado para falar um pouquinho também do BI Builder, cara. Eu gosto bastante desse assunto, né? Tô ansioso aí para poder, quando chegar esse 24cast sobre ele, porque é uma ferramenta nova e que tem um potencial gigante, né? Que você comentou é beta, tem muita coisa a melhorar, permissões, acessos, ali que ainda é muito novo. Mas, cara, agradecer a oportunidade, tá? De ter chamado a gente aqui, conseguir participar desse projeto seu, que é muito legal. Eu sempre estou escutando ali alguns dos que saem. Comecei a escutar, na verdade, no YouTube agora, os últimos que saíram. Achei bem legal a dinâmica que você montou. E, Pô, legal. Cara, eu, novamente, obrigado aí pela oportunidade e espero o Meetup aqui em São Paulo para a gente se conhecer e fazer um evento legal com a comunidade do Bittrex. Vamos fazer. Forte abraço, Rafa. Obrigado, viu? Fechou, que agradeço, Romualdo. Abraço. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24cast. Lembrando, a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Obrigado aí pela audiência. Se você está no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Se você está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, que tem muitos conteúdos aqui, né? Fora o 24cast, a gente tem alguns vídeos que a gente publica aqui com bastante frequência. A gente se fala em breve no próximo conteúdo. Forte abraço.